Chegou agora um momento, digamos, exclusivo, que o nosso candidato coordenador do MPD Itália, o Sr. José Silva, tomará a palavra para nos ilustrar o seu trabalho a desempenhar de hoje em diante, pensando sempre no bem comum, tendo em consideração o seu tema Perspectivas para um Futuro Comum. Uma grande salva de palmas desde já, desejando-lhe muita força no seu trabalho. Ok, obrigado. Bom, é sabido que somos uma das comunidades mais antigas desta Itália. As primeiras raparigas que viriam a fundar a nossa comunidade chegaram nestas terras já em finais de 1957, mesmo se então, em verdade, não podemos falar ainda de comunidade. Em seguida, uns 5 anos mais tarde, digamos a partir de 1963, podemos começar a falar dos primeiros contingentes de cabo-verdianas destinadas a constituir o grupo pioneiro desta nossa ormai cinquantenária presença nas terras de Dante. Através do sistema de Flá do Flá, entre 1963 e 1966, a juntar-se às meninas que vieram através do seminário de São Nicolau, muito provavelmente chegaram raparigas provenientes da ilha de Santo Antão e de São Vicente, até chegarmos aos nossos dias, em que as fisionomias cabo-verdianas são a riqueza desta comunidade. De norte a sul da Itália, o cabo-verdiano estabeleceu-se inicialmente individualmente, passando com o tempo a constituir o próprio núcleo familiar, muitas vezes reconstruindo aqueles laços que outrora fora obrigado a deixar sob cura e responsabilidade de familiares e amigos em Cabo Verde. Uma vida inteira. Gerações de cabo-verdianos a viver, trabalhar, criar filhos, ajudar pais, irmãos, tios e cada proxo que Deus está no mundo. Com sacrifícios, águia não oi, coração pertote, desvivência, teu veste galinha, choca nessa terra. Uma vida inteira. Quase 50 anos passaram desde que as primeiras lutadoras corajosas de nossa terra pisaram estas terras. E quantos somos? O que fazemos por aqui? Em que condições vivem os nossos conterrâneos? Os mais jovens? Os que por aqui nasceram? Quais os seus sonhos? As suas aspirações? Qual a ideia de futuro? E os mais velhos? Pois já começamos e há muito tempo a conviver com, digamos, a maturidade dos que vieram antes de nós, que hoje começam a sentir um pouco cansados e com gli acciacchi degli anni. Esses homens, essas mulheres, que vida! Depois de consumida a própria juventude a criar filhos, a fazer os homens e mulheres a cuidarem dos próprios pais, ajudarem Cabo Verde no seu caminho de progresso e desenvolvimento que todos nós e o mundo inteiro reconhecemos. Que vida! Quem cuida ou irá cuidar dos nossos queridos velhos? Quais perspectivas? Qual futuro? E os nossos filhos, os nossos netos, todos aqueles que virão, qual comunidade iremos entregar a eles? Quais condições ou instrumentos, quais estruturas? Quais relações pretendemos construir para que a vida deles, os nossos jovens, possa ser melhor do que a nossa? Acho legítimo desejar aos nossos filhos, aos nossos netos,
uma vida melhor, mais folgada, com mais certezas, com mais recursos, com mais bem-estar. Por amor de Deus, aqui e agora digo grazie à minha mãe, grazie a todas as nossas heroínas que nos precederam, que vieram antes, que com duro trabalho, honestidade, orgulho de ser mãe, mulher, filha e esposa cabo-verdiana souberam construir uma boa imagem de que muito nos orgulhamos e que tem sido determinante no nosso relacionamento com os italianos e com as instituições deste maravilhoso país. Diga-se de passagem, esta é uma extraordinária herança que nos orgulha a todos, ao nosso Cabo Verde, e tem sido ao longo dos anos trunfo político dos nossos governantes no relacionamento com governos e instituições europeias. Grazie ao Jamdier Criolla de Cabo Verde. No entanto, amigas e amigos, caros simpatizantes e militantes do MPDIT, não chega. Poderíamos ter feito mais, um pouco mais. Contudo, modo que a gente estava a dizer, cada coisa tem sua hora. De norte a sul deste país, há que reconstruir uma nova dinâmica, uma nova imagem, uma nova postura da comunidade cabo-verdiana na Itália. Os problemas, as dificuldades, os anseios, também os sonhos, as esperanças são os mesmos em todos os lugares, em todas as nossas comunidades, com algumas diferenças não muito significativas que diferem de região a região, mas isso tem mais a ver com a organização da administração pública italiana que de outros fatores. Os nossos problemas por aqui, as nossas dificuldades são os mesmos. Nós é crioulo, nós é dindingote. Mas atenção, minga estava na troca, minga está trocando é crioulo para nada desse mundo. Juntos avançamos. A nossa é uma comunidade sui generis, da sua composição ao seu desenvolvimento e crescimento. Naturalmente, as comunidades estrangeiras se concentram prevalentemente nas regiões norte e centro-norte dos países de acolhimento. Nós, porque somos crioulos, as nossas comunidades, melhor, aquelas com mais expressividade em termos numéricos, se concentram no centro-sul da península, à diferença das outras comunidades estrangeiras que estão prevalentemente centradas no centro-norte da Itália. Mas, mesmo assim, a comunidade cabo-verdiana na Itália conta com um número significativo de cabo-verdianos nas principais cidades italianas, destacando as comunidades de Roma, Nápoles, Palermo, Milão, Bolonha, Génova, Florença, Turim. Cidades onde pensamos reativar o mais cedo possível os contatos no sentido de promover as mesmas dinâmicas levadas a cabo em Roma, tendo em conta que a realização plena da ação, da nossa ação, acontecerá somente se seremos capazes de envolver toda a nossa gente debaixo de um único projeto. Portanto, uma ramificação da presença cabo-verdiana neste país, que, à diferença dos tempos passados, hoje, em geral, de norte a sul, precisa de mais apoio. Hoje, precisa de ofertas em termos de segurança social. Hoje, precisa de mais apoio no sentido de criação de redes de solidariedade. Temos que enfrentar novos desafios, impensáveis somente 10 anos ou 15 anos atrás. Temos que pensar na formação dos nossos jovens. Temos que pensar em criar as condições para um crescimento harmonioso destes jovens dentro de uma dinâmica emotiva dupla. Pois são cabo-verdianos e são italianos. São um e outro. Muitos até se sentem mais italianos que cabo-verdianos. E isto, sinceramente, não sei e não cabe a mim dizer se é bem ou mal. Cabe a mim pensar, imaginar e realizar ações capazes de dar um alento aos novos rapazes e raparigas que procuram o próprio percurso na definição do seu lugar nesta sociedade. Devemos trabalhar muito, ir à cata de recursos, de partners. Temos que investir nos nossos jovens, custe o que custar. O nosso futuro, o futuro das nossas comunidades, o futuro de Cabo Verde e, por que não, o futuro da Itália também, dependem de quanto
e do como saberemos educar os homens, e as mulheres que amanhã serão aqueles que serão líderes da nossa comunidade. Portanto, nunca é tarde. Podemos arrancar. Podemos começar a imaginar um estudo e um sério levantamento das nossas potencialidades e da grande força das mais-valias que dispomos aqui. Por outro lado, somos chamados a refletir sobre um aspecto do nosso estar aqui. Um outro aspecto, uma das mais belas expectativas da humanidade, que é a velhice. Porque devagar, ela chega e, se Deus quiser, há de chegar para todos nós. Então, aquelas que ontem foram as raparigas e moças desta grande Itália, hoje são delle bellissime nonne, com as felicidades do caso, mas também com os problemas da idade que avança e os constrangimentos que muitos passam nestas terras de Landini e Mandini, pois qui straniero sei e straniero ci rimani. Assim, há que pensar na qualidade de vida de nós, gente mais grande. Há que pensar se são felizes. Há que pensar se têm a justa e merecida assistência médica e medicamentosa. Há que pensar se ao longo dos anos em que foram flor de pão na peito, naquele tramo de criação de filhos, conseguiram criar alguma poupança para os dias de hoje e de amanhã. Há que pensar se quando chegar, porque na vida também há doença, e hoje tem cheio de doença, se existem lugares, estruturas, profissionalidades para acompanharem os nossos velhos. Ora bem, caros amigos, temos que pensar que caminho, que futuro desejamos. Cá por mim, não vou deixar para que sejam outros a fazer o que compete a mim. Cá por mim, acho que nós devemos pensar e cuidar dos nossos velhos, porque ninguém o fará melhor do que nós mesmos. A nossa é uma comunidade em movimento, uma comunidade em transformação dentro de um mundo que cambia, inserida numa Europa diferente daquela que conhecemos, uma Itália que demora a aceitar que ela mesma se foi transformando e modificando-se profundamente. Hoje e agora, apelo a todos os que desejam participar de um processo de mudança que tem como base os nossos valores. Um novo ciclo que deseja construir uma plataforma aberta em ligação permanente com todos os cabo-verdianos. Uma plataforma de proximidade ativa e de todos os cabo-verdianos. O MPD-IT será um espaço de partilha, de ideias do futuro, de discussão e de procura de soluções. Será um espaço de ação para ir mais além. Um espaço para desafiar o status quo, uma nova maneira de ser e de estar, uma nova maneira de fazer política para os cabo-verdianos e com os cabo-verdianos. O MPD-IT tem ideias e sabe como fazer. A nossa responsabilidade é trabalhar para deixarmos às futuras gerações de cabo-verdianos um país melhor, um país que respeita as diferenças e que promove a morabeza, a igualdade efetiva entre os cabo-verdianos dentro e fora de Cabo Verde. Afirmaremos as nossas diferenças pela força da nossa conduta e das nossas responsabilidades de quem põe Cabo Verde sempre em primeiro lugar. Nós, do MPD, estamos na política para servir. A nossa primeira responsabilidade é servir Cabo Verde. Em segundo lugar, iremos procurar o envolvimento de todos os cabo-verdianos. Nós, do MPD, queremos fazer uma política com as pessoas e para as pessoas. Certos que o envolvimento e a participação das pessoas determinam o êxito e a materialização do nosso sonho sonhado. Caros amigos, Cabo Verde está numa situação nova e complexa, pelo que exige uma nova forma de pensar a nossa posição e o que cada um pode fazer para o bem de todos. Devemos assumir uma posição sonhadora de novos desafios,
construtiva nas nossas ações e uma cooperação inteligente com todos os atores da sociedade para o cumprimento do nosso dever de servir bem e servir Cabo Verde. O novo ciclo que sonhamos tem a imigração como referência primordial. Cada um de nós merece ser chamado, merece ser convidado a contribuir já não como o de fora, mas sim como parte integrante, sendo que cada um de nós conta e conta por si próprio. O novo ciclo que arranca é o início de um percurso que faremos juntos. Este é um ponto de partida que ambicionamos propor a todos os cabo-verdianos que vivem e trabalham fora de Cabo Verde para voltarmos a governar Cabo Verde. É assim, estamos vivendo tempos difíceis. O mundo, a Europa toda está em plena metamorfose e nós não podemos ficar a olhar como se a coisa não ci riguardasse. Neste mundo cada dia mais global, a importância da nossa imigração vai mais além do aspecto meramente económico do nosso famoso 33% do PIB de Cabo Verde. A importância da imigração para Cabo Verde ultrapassa de longe a ideia que muitos dentro de Cabo Verde ainda têm. É uma importância política, é uma importância cultural. É pacífico que, se Cabo Verde saiu da escuridão e começou a ser conhecido e respeitado em todo o mundo, em todas as organizações internacionais, entrou de direito no concerto das nações humanas mais avançadas, também foi porque tem os seus cidadãos residentes nos 4 cantos do mundo, o que confere ao nosso Cabo Verde uma dimensão estratégica global. Hoje é necessário que quem vive lá em Cabo Verde tenha em conta que o perfil da imigração cabo-verdiana não é o mesmo de 10 ou 15 anos atrás. Hoje é necessário ter em conta que as comunidades cabo-verdianas no estrangeiro são formadas em grande parte por pessoas que nasceram na Europa e que são homens e mulheres com uma dimensão idêntica àquela que têm os mesmos com os quais frequentaram a creche, o oratório, as escolas, os bairros, etc, etc. São jovens que nasceram com a União Europeia. Isso dá uma dimensão nova à diáspora cabo-verdiana. Dimensão essa que precisa ser estudada, coordenada e incentivada, a pretender que lhe seja reconhecida o seu pedacinho daquele nosso torrão querido. E digo mais, sonho o dia em que serão os nossos filhos a condicionarem as agendas do governo para a imigração. Assim, é imperativo começar a criar novas perspectivas com um novo horizonte, mais à medida do homem. É imperativo começar a incentivar homens e mulheres que metem a cara, a honra, a própria experiência em prol do desenvolvimento e do bem-estar da própria comunidade. O perfil do homem que imagino é aquele de um cidadão com ideias, tantas, e maior capacidade de realizá-las. Levá-las lá onde for necessário. Um homem que vive e trabalha com determinação e com coragem para uma comunidade próspera, desenvolvida e dinâmica e mais perto de Cabo Verde. Portanto, meus amigos, minhas amigas, é imperativo virar página, naturalmente honrando os valores e a história da nossa comunidade, assumindo a nossa vivência neste país por inteiro, orgulhosamente. Uma nova fase com credibilidade, responsabilidade, com ideias e visão para enfrentar novos e velhos desafios. Certamente a matriz é e será a mesma, os valores de sempre do MPD, liberal e democrático. É neste quadro que pretendo o vosso apoio, é neste quadro que pretendo ser o novo coordenador do Movimento para a Democracia em Itália, o MPD-IT. Certo que serei... Só dá um aplauso, obrigado. Espere e confio, espere e confio. É neste quadro que espero e confio no vosso apoio. Boa.
É neste quadro que desejo ser o novo coordenador do MPD-IT. Certo que serei um homem político que atuará na esfera pública com força, com interesse, certamente acreditem, nunca pessoal. Interesse para cá. Portanto, meus amigos, senhores e senhoras, MPDistas, cá estou, dou a cara, a minha experiência, a minha determinação e força de vontade. A vós, a cada um de vocês, e compito de ajudar-me a carregar esta maleta, cheia de sonhos e de esperanças, na certeza que, quando chegar aqueles dias difíceis, quando chegar aqueles momentos como te sentir desconsolado, e ti também chegar aqueles momentos desconsolado, sem força, os outros damos outra força, os outros damos coragem. E se chegar aquele momento e os outros olhamos-te a fraquejar, os outros pinchamos, porque é para diante aqui caminho. Juntos não te bem ganhar. Juntos nós é mais forte. Juntos nós esperança tem esperança. Viva MPD-IT! Viva Cabo Verde! Ok, viva nós tudo! Viva nós bem! E sendo assim, antes de concluir, és maleta de sonhos sonhados, és maleta de te pensar, continuar a ter enchido de ideias, de projetos e de uma visão de futuro, recolher juntamente com uns amigos da primeira hora, depois que Emanuel Barbosa, o MPD todo, da Cabo Verde e por todo lado, pediu-me para me voltar, a lembrar-me que se acabado o catapirado, voltar, e inicialmente escolhi alguns homens e mulheres que acreditaram em mim, e só hoje não está ali, nesse encontro assim maravilhoso. Uma vez mais, obrigado a todos a tudo. Foi graças a este. Mas este é aquele base, este é aquele ponto de partida, porque a minha esperança e nossa esperança é que devagar nós continuamos a ser cada dia mais homens e mulheres cabo-verdianas que te acreditam e que te apanhas uma litinha para pegar cada um na sua pontinha. Para não arrancar Roma, para não abraçar toda a comunidade de cabo-verdianos na Itália, para não abraçar cada cabo-verdiano na Itália e para não pertencer àquela grande família de imigração que sabe para o Cabo Verde e o cabo-verdiano lá sim. E esses homens é o Sr. Jaime Cruz Linapal, por favor. O Sr. Francisco Delgado Linapal, por favor. A Sra. Maria José Soares Napal, por favor. Maria José Soares. O Sr. José Ramos Napal, por favor. A Sra. Maria Perpétua Napal, por favor. A Sra. Maria de Fátima, junto de Manos também. E obrigado. Um aplauso. E da minha parte, sinceramente, um obrigado. Esta é a equipa do MPD-IT. É uma nova era, é necessário confiança, é necessário acreditar, e eu digo sempre a todas e a todos, acreditem em mim. Voltei para tentar e para procurar construir algo para nós. Obrigado. Estamos abertos e volto naquele toada de nossa, para quem nunca esquecer crioulo também. Não te ali, não te arranca agora, mas é certo, o que o nosso deputado, engenheiro Emanuel Barbosa, dizer, nunca te pensar e nunca te pretender é impensável. E eu um gajo que gostar de pensar coisas estranhas. Interessante sim, estranho não. É impossível não construir qualquer coisa de positivo
e não tentar dar respostas, não tentar imaginar, não tentar criar um órgão na Itália capaz de responder àqueles legítimos, aqueles mais velhos anseios dessa comunidade que nunca receberam resposta, mas não te prometer hoje, não estava na rádio, dão nas escurinhas dizendo vamos fazer uma promessa, na rádio dizendo nunca te prometer. Não te comprometer, trabalhar todo o dia da minha vida enquanto não for coordenador da MPD na Itália, para raciocinar de uma pessoa, para tentar lá onde tem vestido vai bater na porta, sem medo de ninguém e sentar em pé de igualdade, mas nós governando, mas instituições italianas e instituições europeias. Sem medo. Eu tenho de prometer para ele. Lembra-vos que, pronto, para cada um poder exercer seu direito de votar, ele tem que recensear. Se uma pessoa saber depois da última convenção, tudo quem quer inscrito, quem quer militar da MPD tem que tornar a fazer essa inscrição, portanto, vou continuar a fazer a inscrição, vou lembrar que existe um primeiro posse que é sucessivo e para bem votar, para bem eleger, coisa extraordinária, pela primeira vez na Itália, o Cabo Verdeano também eleger seu líder e alguém para representar. Portanto, a próxima tarefa que não tem é eleições, sucessivamente metido a esperar a autorização de praia juntamente com o nosso deputado e o coordenador da MPD-PT que te ajudam nessa grande tarefa que desde a primeira hora que me mandei encontrar, não tive diferentes contatos telefónicos, mas não acabei a companhia, mim pessoalmente não senti que ele era um homem com o qual um poder e me tenho certeza que não tive também percorrer tinha um caminho junto, me travar, tinha uma luta em prol de Cabo Verde, em prol do MPD, em prol do Cabo Verdeano. Obrigado! Obrigado por tudo! Viva Cabo Verde! Viva o MPD! Viva a Itália! Grazie!